julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal envolve diversos pontos de vista, desde a natureza dos crimes cometidos até a dosimetria das penas. Alguns juristas defendem que a gravidade dos crimes e a participação em uma tentativa de golpe justificam penas mais altas, enquanto outros questionam a proporcionalidade e a necessidade de analisar o contexto individual de cada réu. Já no campo político, as decisões do Supremo, nesse caso, serão importantes para o futuro da democracia brasileira e para a compreensão dos limites da liberdade de expressão e da manifestação política. No Congresso, a direita enfrenta uma resistência à aprovação do PL da anistia e agora a cúpula do Senado discute uma proposta alternativa que busca perdoar os golpistas. A articulação liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocorre em meio às críticas da oposição ao que consideram excesso do STF no julgamento dos casos. Bom, discussão é o que não falta sobre os caminhos jurídicos e os precedentes que poderão ser abertos com esse julgamento. Para podermos discutir com quem entende, convidamos o advogado Guilherme Favetti e o cientista político Rodrigo Prando. Muito boa tarde, os dois estão na linha comigo. Favetti, muito boa tarde, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Neila. Satisfação estar com vocês. Boa tarde, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui no Boletim com a gente. Boa tarde, Neila. Boa tarde, doutor Favetti. É um prazer estar aqui com os dois e com os telespectadores que nos acompanham também, né? Doutor Favetti, eu começo com você, para a gente começar com os tentáculos jurídicos desse julgamento específico. A gente vem falando sobre isso não de agora, mas sim desde 2023, quando as primeiras pessoas começaram a ser presas, pessoas que estavam aqui na manifestação do 8 de janeiro, começaram a ser presas e começou aí uma especulação sobre pena, sobre dosimetria da pena e sobre a abrangência da pena. Isso porque, de acordo com alguns juristas, pegaram várias pessoas e jogaram no mesmo bolo com a mesma dosimetria da pena, o que estaria errado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são, os critérios jurídicos que nós estamos vendo nesse julgamento do 8 de janeiro, que a gente não costumava ver no Supremo Tribunal Federal. Eu cito já o primeiro, que seria essa questão aí de jogar todo mundo no mesmo bolo, na mesma vala, da mesma dosimetria. Perfeito, Neila. Esse é o primeiro julgamento do Supremo Tribunal Federal, iniciado no Supremo Tribunal Federal, mas até no próprio judiciário brasileiro, de crimes contra o Estado Democrático de Direito. A gente vai lembrar que esses tipos penais foram introduzidos no Código Penal pela Lei 14.197 de 2021, da Jair Bolsonaro. O principal impacto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal é que, primeiro, isso está sendo feito de forma ordinária, por se tratarem de ações penais instauradas e iniciadas no Supremo Federal, então cria um precedente na corte mais alta do país, vai ter cerca Um probleminha de áudio com o doutor Favetti. Do início A gente consegue falar com ele, produção? Doutor Favetti, a gente perdeu a comunicação. Você me escuta bem? Agora eu escuto sim. O senhor pode, por gentileza, começar de novo para a gente? Perfeitamente. Dizia que esse é o primeiro julgamento por parte do judiciário brasileiro de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esses delitos foram introduzidos no Código Penal pela Lei 14.197 de 2021, no governo Bolsonaro, curiosamente no governo Bolsonaro. E o principal impacto desse julgamento é que, primeiro, ele está sendo feito de forma originária no Supremo Tribunal Federal, isso muito embora o senso comum acredite que não seja, porque midiaticamente o que chega de notícia é que o Supremo Tribunal Federal é o grande julgador, não é. O Supremo Tribunal Federal julga de forma originária em casos muito restritos, né? Então vai formar um precedente muito forte, já diretamente no Supremo Tribunal Federal. E o que esses precedentes vão decidir? Primeiro, a tipificação. Quais condutas vão tipificar quais delitos? É isso que o Supremo tem feito.
quais condutas tipificam quais delitos, e um standard de dosimetria, ou seja, quanto de pena merece cada conduta, cada espécie de crime. Acho que os principais impactos jurídicos inicialmente são esses, além de, claro, impactos colaterais em matérias processuais. Eu vou recordar que recentemente o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não é papel do juízo intimar testemunhas de defesa. Isso vai impactar não somente nessa ação penal, mas em ações penais por todo o Brasil. Vai criar um precedente forte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que o juízo não precisa intimar testemunhas de defesa. Então, nós, advogados criminalistas, estamos acompanhando de perto para entender os reflexos disso, tanto especificamente para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, quanto para questões processuais colaterais. Rodrigo, gente, vocês acham que a vida do advogado criminalista é fácil? Não, olha, vai ter que acompanhar mais precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal para conseguir trabalhar daqui para frente. Não é fácil, não. É muita mudança de entendimento pela Suprema Corte e a gente vem acompanhando isso principalmente nos últimos anos. Rodrigo, eu passo a bola para você, porque amanhã a gente tem uma manifestação aqui em Brasília em prol da anistia, manifestação, claro, marcada pela direita, principalmente pelo Partido Liberal, e a gente vê um Congresso, obviamente a ala da direita dentro do Congresso, tentando emplacar o PL da anistia lá dentro. No geral, Senado e Câmara dos Deputados já entenderam que do jeito que está, esse texto não vai passar. Já o entendimento até mesmo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que um novo texto, sim, deve ser aprovado se retirar ali a questão eleitoral, retirar ali a questão do Bolsonaro e for, de fato, beneficiar as pessoas que estavam ali, os civis que estavam ali no 8 de janeiro. O que a gente pode esperar politicamente falando desse PL da anistia? E também eu queria que você comentasse com a gente sobre responsabilidade, competência e intromissão, um dedo de um poder no outro, que é Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. A vida do advogado não é fácil, mas a vida do cientista político, daquele que estuda sociologia e que tem que acompanhar os colegas do direito, os operadores do direito, para não ficar muito atrás no conhecimento, que embora eu não tenha conhecimento jurídico, tento acompanhar o que os colegas do direito têm feito. Neila, esse PL da anistia, como ele foi proposto, ele é um PL que ele é amplo e com um objetivo muito claro. É um objetivo assim que a luz do sol torna ele claríssimo, que é, na verdade, retirar qualquer tipo de responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL da anistia, ele não foi pensado de uma maneira direta por conta daqueles que foram presos, daqueles que são os operadores ali do dia 8 de janeiro, dos que invadiram, depredaram. É óbvio que trazer a história da cabeleireira que havia sido condenada, foi condenada a 14 anos, porque ela pichou a estátua. Quer dizer, a história não é bem assim. E a história não é bem assim justamente porque nós tivemos e temos um núcleo, o núcleo 4 e outros tantos que ainda existem que sobrevivem com a desinformação. O PL da anistia, Neila, é um PL que do jeito que está, provavelmente nem o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado vão pautá-los, porque ambos têm a prerrogativa da agenda dos seus do poder legislativo das suas casas. Então é óbvio que, por exemplo, Hugo Mota ele foi eleito prometendo coisas para o governo e prometendo coisas para a oposição, para a direita bolsonarista. Só que agora, na condição de presidente da Câmara, ele tem esse poder. Sem dúvida que há uma discussão, e eu entendo inclusive a discussão como racional e como justa a respeito dessa tal da dosimetria da pena. Agora, a gente tem uma questão, né? E aí o doutor depois, Favete, me corrija, mas quando as coisas chegam ao judiciário, é porque todas as instâncias sociais anteriores, da educação, da civilidade, do respeito à lei, elas foram rompidas. E aí terá que o juiz, a partir do amplo processo legal, da defesa, do contraditório, terá que julgar. Então, quando chega nesse momento, é porque todas as outras instâncias já foram ultrapassadas e não serviram de barreira ou de balizador da conduta daqueles
que invadiram a sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Então, quando você tem esta situação específica, você tem uma lei. A lei tem o mínimo e o máximo de pena, e aí os juízes aplicaram. A grande questão, e você bem colocou no começo, Neila, é que já há uma alternativa ao PL da anistia, que seria o Davi Alcolumbre pensando na diminuição da pena de alguns daqueles que foram condenados por conta de achar que são penas excessivas. E aí, claro, cada jurista, cada operador do direito vai entender de uma maneira. Eu que não sou do direito, mas sou um cientista político, Neila, eu acredito que acabar com a democracia, com o Estado democrático de direito, é algo gravíssimo. Mas eu não sou aquele que fez a lei. Quem faz a lei é o legislativo. Cabe ao judiciário a aplicação desta lei. Então a gente tem esta primeira parte. Eu acredito que do jeito que está, de fato, o PL da anistia, ele não deva passar. E que se os legisladores quiserem rever as condutas penais e mudar a lei, ok, faz parte da prerrogativa. Muitas vezes você bem coloca na sua pergunta, que é a segunda parte da pergunta. Um poder invade a seara de outro poder? Infelizmente, sim. Agora, imagine o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram anos recebendo ameaças em aeroportos, em restaurantes, na rua, fora do Brasil, receberam e-mail dizendo que suas esposas e filhas seriam estupradas, seriam queimadas, enforcados, quer dizer, esta questão do golpe não era apenas não reconhecer o resultado eleitoral, mas não nos esqueçamos, tinha um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, Neila, se as instituições têm problemas de uma invadir a seara da outra, a gente também não viveu um ambiente de normalidade democrática e institucional. Claro que depois eu posso falar um pouquinho mais desse núcleo 4, que é o núcleo responsável pela desinformação. Mas eu paro por aqui para passar para o colega e você poder fazer uma nova rodada de indagações. A minha pergunta agora para o doutor Favete é relacionada ao vídeo que a gente mostrou agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre suspeição. Eu queria, doutor Favete, que o senhor falasse para a gente a respeito dos pedidos das defesas, desde o núcleo 1, que era o núcleo que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, as defesas vêm usando alguns argumentos muito similares, que é a suspeição de alguns dos ministros, de 3 ministros específicos, vem falando também sobre o julgamento desse caso, não na primeira turma, e sim no plenário da Suprema Corte do país, e também falando sobre o Supremo Tribunal Federal não ser competente para julgar esse caso, que deveria ter começado na Justiça Comum, lá na primeira instância. Então, queria que o senhor explicasse para a gente se esses argumentos eles têm fundamento ou não. Neila, as defesas estão cumprindo o seu papel, que ainda que discordando da Procuradoria-Geral da República e do próprio Poder Judiciário, alegar o que compreendem como de direito. As principais teses que você levantou, eu vou fazer uma breve explanação de cada uma, primeiro, que o Supremo Tribunal Federal não seria o juízo competente, o foro competente para processar e julgar esses crimes. Por quê? A principal das teses é que Jair Messias Bolsonaro não é mais presidente da República. E não há mais pessoas com prerrogativa de foro por função que atrairiam a competência do Supremo e que puxariam todas as outras pessoas, nesse contexto imputado como criminoso pela PGR, ao Supremo Tribunal Federal. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, suspeição do ministro Alexandre de Moraes se daria porque ele não está apenas na condição de instituição, não apenas como julgador do Supremo Tribunal Federal, mas sim também porque ele, a pessoa Alexandre de Moraes, e não o ministro Alexandre de Moraes, sofreu ameaças. Isso o colocaria na posição também de vítima, o que o Código Penal, obviamente, impede que um julgador se coloque também na posição de vítima. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto seria da competência da primeira turma ou do plenário. O que houve você vai recordar que as primeiras denúncias dessas ações penais referentes ao 8 de janeiro foram julgadas no plenário.
Mas o Supremo Tribunal Federal mudou recentemente o seu regimento interno, destacando para as turmas o julgamento do recebimento de denúncias e de ações penais para as turmas. Então isso fez com que todas as denúncias e as ações penais, via de regra, sejam julgadas pelas turmas. E isso trouxe uma discussão e um levantamento legítimo por parte das defesas, no sentido de que, por se tratar de uma ação penal que um ex-presidente da República, julga inclusive parlamentares atuais e pessoas, e diversas pessoas num contexto muito relevante para o país, pela importância do caso, deveria ser destacado ao plenário. Na minha visão, é legítima. Eu acho que essa decisão deveria ser tomada por um colegiado ampliado, pelo colegiado de 11 ministros, que é o plenário, mas, respeitando sempre a decisão que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal, me parece que vai ser conduzida mesmo pela primeira turma até o julgamento de eventuais recursos, que nesse caso são apenas embargos declaratórios. Doutor Favretti, a gente pode dizer que existe algum tipo de ineditismo nessas mudanças que o Supremo Tribunal Federal fez bem perto aí do julgamento ou do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República? Neila, eu não digo que é um ineditismo. A gente vai lembrar que desde o mensalão, o regimento interno e a forma procedimental de se julgar ações penais, de novo, o Supremo Tribunal Federal não é uma corte pensada em sua gênese para julgar ações criminais de forma originária. Isso tem ocorrido porque temos aí, desde o mensalão e depois a questão da Lava Jato, que teve questões com o presidente Dilma, etc., depois o presidente Temer, isso tem feito com que o Supremo se torne uma corte de ação penal originária, mas ela não foi pensada para isso. Então, dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal, a modificação de regimento interno, ela é, sim, comum, ela não é inédita, mas, claro, sempre vai levantar discussões acerca do casuísmo dessa alteração para lá e para cá. Eu queria te fazer mais uma pergunta em relação a isso. De que forma isso atrapalha ou isso dificulta a vida dos advogados? De fato, algumas questões dificultam a vida dos advogados. Quando você tem um colegiado ampliado, e a gente sabe que a composição do plenário, ela tem ministros que têm um posicionamento diverso desse da primeira turma. A primeira turma, eu arrisco a dizer, na condição de advogado criminalista, que tem uma das canetas mais pesadas. E uma das canetas mais pesadas, eu digo, não apenas para o julgamento desse processo em específico, uma das canetas mais pesadas para o contexto do direito penal como um todo. O ministro que menos concedeu habeas corpus, salvo engano, foi o ministro Flávio Dino. Depois teve o ministro, poucas concessões de habeas corpus pelo ministro Fux, etc. Então, assim, dificulta a vida da defesa, claro, num colegiado, de novo, minha posição pessoal, num colegiado ampliado, eu acredito que teria, até por preservação do Supremo Tribunal Federal, traria menos discussões para que as defesas eventualmente viessem a criticar a forma de condução desse processo. Mas, de novo, decisão judicial você cumpre, você você pode discutir, pode questionar, mas você apenas cumpre. Então é isso que tem sido feito, os advogados têm respeitado as decisões, têm cumprido todos os prazos processuais, mas, na minha visão, acho que poderia sim ser julgada pelo plenário. Rodrigo, eu passo a bola para você e a minha pergunta ela diz exatamente sobre esse núcleo 4 que está sendo julgado hoje. Não julgado, mas considerados réus ou não pelo Supremo Tribunal Federal. Uhum. Temos 5 núcleos, é claro que no geral é um bolo só, que foi dividido aí por conta do que cada um fez, né, da sua atividade dentro dessa suposta trama do golpe. Esse núcleo 4 específico é um núcleo que é tido como núcleo disseminador de notícias falsas. Isso dificultaria ou isso mudaria a posição deles frente ao Supremo Tribunal Federal?
Até porque a gente viu falar muito, né? À época, essa questão da disseminação das fake news foi muito falada durante as eleições. O ministro Alexandre de Moraes, à época, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e bateu muito nessa tecla aí das fake news, da urna eletrônica, do voto impresso. Isso pode mudar de alguma forma? Agora eu vou pedir vênia ao meu colega aqui, né, ao doutor Favetti, porque eu vou me estender um pouquinho mais, porque eu acho que aqui não só o núcleo 4, mas o núcleo de toda a trama golpista com relação a essa questão da desinformação. Eu quero que vocês me acompanhem, por favor, retornando no tempo, lá para o ano de 2016. Em 2016, o mundo começa a conhecer uma palavra que, inclusive, foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford, que é pós-verdade. 2016 nós temos alguns marcos, né? A partir de 2016 nós temos alguns marcos que, claro, começam ali, mas percorrem ao longo dos anos. Nós tivemos a eleição do Donald Trump, né? E o Trump já naquele momento, na sua primeira eleição, dizia que se ele atirasse, matasse alguém na Quinta Avenida nos Estados Unidos, né? Enfim, que se ele dissesse que ele não fez, ele não perderia um voto, porque não existiria verdade, mas existiriam narrativas ou fatos alternativos. Some-se a isso uma campanha maciça que retirou o Reino Unido da União, lá o Brexit. Né? Então, assim, isso tudo também é entendido como um disparo maciço de fake news. Então, nós começamos a usar os termos fake news para notícias falsas e a pós-verdade, que seria o quê? Em síntese, grosseiramente falando, o apelo às emoções para moldar a opinião pública, ou seja, nos afastaríamos da razão, dos fatos históricos e concretos e um apelo às emoções. E aí a gente tem um elemento fundamental nisso. Porque se alguém perguntar, mas espera um pouquinho, nunca houve mentira na política? Nunca houve fake news? Nunca houve desinformação? Sim, sempre houve desde que a política é política. Só que a gente tem um elemento adicional que escala tudo isso, que traz isso para uma questão enorme, que são os algoritmos das redes sociais. Então, quando você tem uma fake news, uma desinformação, um conteúdo assentado na pós-verdade, você tem, na verdade, os apelos às emoções, aos afetos, e isso é impulsionado porque cria um ambiente em que as emoções, revolta, ódio, medo, angústia, raiva, ganham força. E óbvio que os algoritmos e as chamadas big techs ganham muito com isso, porque esse conteúdo é compartilhado. Os estudos indicam que a desinformação, a fake news, ela viraliza, ela ganha corpo, ela ganha amplitude 70% mais rápido do que a verdade factual. Né? Então, por exemplo, no campo do direito, uma pessoa que sofre uma desinformação que ataca a sua biografia, a sua honra, claro que vai recorrer ao judiciário, mas a retratação e a verdade jamais vai atingir a força e a amplitude que a fake news tem. Então, este núcleo 4, a gente tem um núcleo com 7 pessoas, 5 militares da reserva ou da ativa, um policial federal e um que é um civil do Instituto Voto Legal. Todos eles são acusados, em maior ou menor grau, pela manipulação dos fatos, ou seja, não haveria, de uma maneira muito clara, um 8 de janeiro com pessoas que se empenharam em atacar a sede dos 3 poderes se não houvesse no campo das ideias, no campo dos valores, uma preparação, ainda que assentada em desinformação e fake news, para que essas pessoas de fato acreditassem que elas estavam ali impedindo um governo de assumir, porque este governo era ilegítimo, visto que as urnas foram fraudadas e não eram confiáveis porque o voto não foi auditado. Eu tenho aqui realizado uma pesquisa a respeito de tudo isso que aconteceu. A gente tem claramente o governo Bolsonaro atacando durante a pandemia a ciência, as vacinas, os governadores e o Supremo Tribunal Federal. Então o governo foi um grande produtor naquele momento de desinformação e de fake news com relação à pandemia, ao distanciamento, às máscaras e à vacinação. Então, logo a pandemia arrefeceu, o bolsonarismo extremista, e isso não é apenas no Brasil, em outras partes do mundo aconteceu também, começam a atacar as instituições.
essencialmente o Supremo Tribunal Federal, mas de uma maneira muito clara o Tribunal Eleitoral, dizendo que não havia condições de se auditar. O próprio presidente, à época, Jair Bolsonaro, numa entrevista, disse assim: quem nunca utilizou de uma fake news? Quem nunca disse uma mentirinha? A fake news, a desinformação, não é uma mentirinha. Não é alguma coisa que você conta para deixar alguém feliz. Fala assim: olha, ficou bem esta roupa em mim? Ah, claro, ficou bem. Aí você pensa, ficou ruim. Não é uma coisa singela disso. A desinformação, ela é produzida, ela é pensada e ela ganha uma escala mundial por conta da propagação via redes sociais com algoritmos. E isso faz com que as pessoas não apenas estejam conectadas à fake news e à pós-verdade, mas elas também acabam encampando distintos tipos de negacionismo, de negar a realidade e fatos históricos, e não raro a gente tem uma coisa mais bem acabada, que são as teorias da conspiração. Isso tudo, Neila e Dr. Favete, pode gerar aquilo que nós temos chamado nos últimos tempos, né, mas não é um conceito tão atual, de dissonância cognitiva, ou seja, muitas pessoas criam uma realidade paralela e têm as suas crenças reforçadas nas redes sociais, e isso faz com que essa força ganhe as ruas, ganhe a violência que antes era apenas violência retórica e simbólica, uma violência completa. Então, o que a gente tem? Estão me ouvindo ou travou? Ouvindo, tudo certo. Ah, não, é porque eu travei aqui, a imagem está congelada. Então a gente tem a democracia sendo espremida, o que eu escrevi num artigo, num capítulo de livro chamado de quadrilátero ameaça fake news, pós-verdade, negacionismo e teoria da conspiração. É como se nós tivéssemos, Neila, aqueles filmes de aventura em que alguém está numa caverna, está num quadrilátero, e esse quadrilátero fosse se fechando a ponto de espremer a democracia e, consequentemente, as instituições. Então, certamente, as consequências políticas disso serão grandes, porque nós não podemos confundir a liberdade de expressão que você, apresentadora, tem, eu, cientista político, tenho, e o doutor Favete, advogado, jurista, também tem, mas nós não podemos usar esta liberdade, que é uma prerrogativa constitucional, para cometer crimes, desinformar e macular o processo eleitoral, que até hoje no Brasil não foi provado nenhuma fraude. Lembrando, e eu finalizo por aqui, que eu sei que eu me estendi, Neila e doutor Favete, lembrando que o presidente, na época, Bolsonaro, disse que ele ganhou em 2018 no primeiro turno e que ele tinha provas, até que a justiça falou: mostre-as. Nunca as mostrou. Ou seja, isso vem de longe, de caso pensado, e na possibilidade que se mostrou concreta de derrota em 2022, ele não só atacou aquilo que ele vinha atacando, como ele fez com que milhares de pessoas, por isso que ele é responsabilizado como uma liderança, atacassem a sede dos três poderes e o Estado democrático de direito. Eu sei que eu falei muito, mas eu quis contextualizar para ficar claro da importância disso para esta trama golpista e como a desinformação e a fake news é o terreno preparatório e cognitivo de ações que são violentas. Muitos, e aí o doutor até me corrija porque ele deve ter acompanhado, muitas pessoas tiveram a ação penal extinta se comprometendo a ficarem 2 anos afastados das redes sociais e fazerem um curso de democracia. Metade delas não quiseram. Perceba a força que isso tem. Elas estão convictas de que sempre estão certas e o inimigo tem que ser, no limite, eliminado, retirado da cena pública. Para a gente terminar o nosso debate, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois e faço a pergunta primeiro para o doutor Favete. Doutor Favete, o Congresso Nacional e também o povo, no geral, vem aí se manifestando sobre redução das penas de quem estava presente, quem cometeu esses atos golpistas do 8 de janeiro. Inclusive, o Congresso vai se debruçar agora e vai começar a falar sobre isso mais uma vez, ou seja, redução das penas para aquele núcleo que não é o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação externa, isso pode acabar mudando a cabeça dos ministros do STF sobre a dosimetria das penas desses núcleos do golpe?
Neila, a questão que está posta no Congresso Nacional, e lá é efetivamente a esfera e o âmbito legítimo para se discutir isso, é a criação de um novo tipo penal, com uma pena mais branda, para pessoas que participarem de crimes de turba, na forma de turba ou na forma de multidões, com uma redução de pena. No direito penal, isso o que significaria? Que a lei mais benéfica, ainda que posterior, ou seja, se vier a ser aprovada, retroagiria para beneficiar aqueles acusados. Então, na prática, o que viria a acontecer, caso aprovada essa lei que a gente vem fazendo referência? Seria aplicada, o Supremo Tribunal Federal revisaria as penas, revisaria as condenações da turba, das multidões, não dos líderes, isso é importante que se diga, não dos líderes, porque o tipo penal, a discussão legislativa que vem sendo feita é uma redução de penas apenas para multidões, faria com que o Supremo Tribunal Federal revisasse a condenação dessas pessoas. Isso está sendo feito absolutamente no campo legítimo, que é dentro do Congresso Nacional, onde os parlamentares são eleitos e devem satisfações a seus eleitores. Então, os eleitores desses parlamentares que vão julgá-los na próxima eleição pelo bem ou pelo mal, se o voto pró ou contra a redução dessas penas foi legítimo ou não foi legítimo. É basicamente isso o que se tem. Então, é um debate que está sendo feito no Congresso Nacional, que é o âmbito correto. E para concluir, me permita concordar em absoluto com o Rodrigo acerca do necessário combate aos fake news. A propagação de desinformação é um debate que pode e deve ser feito em todo mundo. Isso está acontecendo em todo mundo. A gente vai lembrar, em 2016, ele muito bem mencionou, nos Estados Unidos, com o evento Hillary Clinton, que a grande fake news foi que ela tinha estuprado crianças, fazia tráfico de órgãos. Para a pessoa rebater isso com a velocidade da informação que ela é propagada, é um jogo desleal. Então isso não apenas influencia na ordem democrática, nas eleições, mas na vida em sociedade. Quantas pessoas já foram linchadas por uma fake news de que ela teria feito X ou Y, cometido tal crime? Na própria pandemia, o uso de medicamentos, em questões sanitárias. Então, me permita, para concluir, concordar em absoluto com o Rodrigo, isso pode e deve ser feito, e os impactos desse precedente no Supremo talvez sejam os primeiros no âmbito criminal que estejam sendo feitos, que estejam replicando no Brasil. A gente teve já decisões no âmbito eleitoral, já tivemos parlamentares caçados por fake news, salvo engano o delegado Francisquini, por uma fake news, no âmbito eleitoral, mas no âmbito criminal é a primeira vez, e logo pela Suprema Corte. Então, vamos ver, vamos descobrir o que o Supremo vai fixar como precedentes, como teses, e nós, os sociólogos no âmbito da sociologia, os advogados no âmbito do direito, vão acompanhar e ver e que possamos tirar de tudo isso o resultado positivo, que é justamente o objetivo do direito penal, além da proteção de direitos, é a prevenção de crimes, é que isso não mais aconteça e que coloque as coisas certas nos lugares certos. Adorei a didática e a dinâmica da explicação do que acontece no Congresso, do que acontece no STF, o que pode acontecer no STF com a decisão do Congresso. E eu passo a pergunta, então, para o Rodrigo Prando. Rodrigo, essa pressão do Congresso e a pressão popular pode influenciar a cabeça de um ministro do STF? Bom, vamos lá. Eu também concordo com toda a do doutor Favetti, que eu acho que se a lei for mudada, ela retroage para beneficiar aqueles que foram. Agora, eu entendo que, de certa forma, a existência muito desses ministros foram objeto de desinformação e ódio tempo, não é? Então, assim, que se for, não é uma resistência. Cumprir o que foi determinado. Eu quero mudar um pouquinho a chave para trazer a questão, como eu sou professor, a questão pedagógica. Por que eu quero dizer? Porque a sinalização dada qual será? Que se eu não concordar com as regras do jogo, com o resultado das eleições, e se eu, em turba, numa massa, usando de violência, atacar prédios, pessoas, uma policial militar teve o seu capacete trincado com uma barra de ferro, quer dizer, aí a lei foi mudada porque essas pessoas
teriam um menor potencial lesivo, não são os líderes. Então a pergunta que fica, a nossa democracia estará protegida? Essa sinalização, ela é benéfica? E eu entendo que o doutor está correto em falar do campo legítimo do legislativo, que é a construção das leis e a mudança dessas mesmas leis por conta dos tempos que vão evoluindo. O direito, ele não cria a sociedade, mas é resultado das relações sociais. As leis são resultados daquilo que existe concretamente como sociedade, como a vida civilizada, a vida em sociedade. Então a minha pergunta é, das futuras vezes que ocorrerem ataques à democracia e ao resultado das eleições, a gente pode mudar de novo a lei, dessa vez para aumentar a pena, porque é muito mais grave, não é o grupo político que eu defendo, ou a gente vai sempre mexer na lei de acordo com os interesses dos grupos que têm mais ou menos influência no jogo do poder? Eu sempre fico muito preocupado com isso. Óbvio que eu não vou entrar na seara jurídica, mas pedagogicamente a sinalização da mudança da lei por conta do que aconteceu me parece muito problemática e merece uma reflexão muito detida de todos nós. Não nós aqui no programa, mas de todos nós, cidadãos brasileiros. Porque no dia de um jogo com torcida organizada, a turba comete violência, mata o juiz, mata os jogadores do time adversário sobre forte emoção, não é política, mas é esportiva. Então também será estendido a esse tipo de crime violento pela turba. Para finalizar, o Brasil é um dos países que mais lincham no mundo. O linchamento no Brasil é um crime que ocorre e com uma dificuldade enorme de se julgar e individualizar as penas. Mas muitas vezes o crime de linchamento, e a gente já tem casos de linchamento e pessoas que perderam a vida, depois descobriu-se que era o quê? Fake news e desinformação. Eu acho muito problemático, mas aí, claro que as instâncias vão trabalhar e operar dentro dos seus limites, legislativo, executivo e o judiciário, que, como eu disse, é quando chega o problema que já ocorreu. As instâncias da educação, da civilidade, da cidadania são anteriores. Quando nada funciona, o juiz é provocado a julgar. Muito obrigado, eu gostei muito desse debate, gostei muito do programa. Momento de desenvolvimento social, você tem toda a razão mesmo. E eu agradeço, obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela parceria, por participar com a gente aqui no Boletim. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Dr. Favete, um prazer conhecê-lo, acho que eu nunca havia estado ao vivo com o senhor, um prazer, e fico à disposição sempre, desejo a todos uma excelente tarde. Doutor Favete, obrigada mesmo, obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos, e a gente te espera sempre aqui no Boletim. Obrigado, Neila, fico sempre à disposição. Rodrigo, muito obrigado pelo debate, pelos esclarecimentos, foi muito importante para mim e com certeza para os telespectadores. Obrigado. Obrigada, até a próxima.